Olá, participantes da Escola de Verão da ALAIC em La Paz, Bolívia. Saudações! É uma grande satisfação me dirigir a vocês hoje com o tema Desafios e Desalentos da Pesquisa em Comunicação no Anti-Iluminismo Contemporâneo. É uma abordagem que procura ser motivante, embora talvez, como vocês vão descobrir, talvez não seja tanto. Mas nosso objeto daqui é realmente o que fazer, como avançar na pesquisa em comunicação no cenário contemporâneo de que nós podemos chamar de anti-iluminismo. E com o ponto de partida, é claro, precisaríamos definir o que está em questão aqui como iluminismo. Nós sabemos, historicamente, que a ciência tem se desenvolvido e surgiu com base em um motor de avanço no sentido de transformação da natureza em benefício da humanidade. O iluminismo é essa concepção de ciência que atua como um instrumento da razão para controle e transformação do ambiente natural em benefício do conforto, da satisfação material, enfim, de segurança em relação às adversidades da natureza. A ciência, nesse sentido, significa principalmente uma forma de preservar a sobrevivência diante de um ambiente natural hostil. Nesse sentido, a ciência tem avançado desde o seu grande incremento entre os séculos 17 e 18, com essa força que motiva a humanidade a sobreviver mais e melhor. No sentido de que se antes a humanidade se sentia profundamente ameaçada pela natureza, a ciência significa uma forma de resolver pelo menos esse impasse. E há, na esteira dessa concepção, um profundo otimismo de que colocar a ciência em ação significa basicamente resolver de modo definitivo as esperanças da humanidade em um futuro melhor. Fazer ciência significa que há uma perspectiva de encontrar um futuro melhor para todos e cientistas estariam numa espécie de harmonia, sempre engajados na transformação da natureza, em prol, é claro, do bem-estar de todos. O cientista é, nesse sentido, praticamente associado a um progresso positivo, no sentido de resolução, satisfação das necessidades humanas de maneira generalizada. E assim, esse espírito contagiou praticamente todas as áreas científicas, inclusive, é claro, mais tarde, as próprias humanidades. De maneira que um ponto importante do avanço da ciência ao longo da história é exatamente quando ela eventualmente passa a servir causas não tão boas ou consideradas, em certo momento, não tão positivas. O desenvolvimento da física e da química, por exemplo, no século XX foi afetado duramente pelo famoso caso do desenvolvimento da bomba atômica nos Estados Unidos, quando se questionou com mais força justamente para que serve a ciência. É justo que a ciência se desenvolva no desenvolvimento de uma arma que pode matar instantaneamente milhares de pessoas? É justo que tantos recursos públicos sejam investidos para matar? Essas foram questões bastante comuns nas décadas de 1930 e 1940, antecedendo a Segunda Guerra Mundial. É um dos debates mais fecundos da história da ciência, saber exatamente se haveria ou se deveria haver uma espécie de controle, escrutínio público sobre os desígnios dos cientistas e na preocupação com a autonomia da ciência. Se colocou com mais força desde então a pergunta: deveria estar a ciência mais submetida ao controle público para que ela pudesse servir melhor ou com mais eficácia, digamos, os propósitos decididos em comum pela coletividade, que poderiam ser considerados pela coletividade como mais adequados ao progresso da humanidade? E a própria noção de progresso, é claro, pode ser apropriada de diversas maneiras nesse contexto. Mas vamos pensar, então, avançando aqui em nosso percurso, em como isso se coloca para as humanidades ou para as ciências sociais aplicadas, e em particular a comunicação. Vejam que interessante, porque com frequência nós temos justamente
no cerne da produção de objetos da pesquisa em comunicação, que por si só suscita, é claro, os tais desafios e desalentos, né, sobre os quais nós nos referimos agora, está no cerne dos objetos da pesquisa em comunicação também um profundo otimismo, similar àquele que motivou o próprio surgimento da ciência entre os séculos XVII e XVIII, ou, digo, a ciência enquanto a conhecemos hoje, é claro, evidentemente, com todos os recursos, instrumentos, domínio da razão, né? De que maneira esse espírito contagiou a pesquisa em comunicação? Nós temos esse otimismo na formulação de objetos que procuram, então, ser analisados em relação à sua potencial contribuição também para a resolução de demandas da humanidade. Com frequência, tomando o exemplo das redes sociais, da comunicação online, com frequência os pesquisadores adoram se debruçar sobre a contribuição da comunicação na internet para a ampliação ou o fortalecimento dos movimentos sociais, incluindo movimentos por moradia, movimentos ambientais, movimentos pela satisfação de necessidades básicas, movimentos sociais pela organização em torno de demandas específicas. Com frequência, os comunicadores, os pesquisadores em comunicação vão verificar de que maneira se construiu um certo fórum de discussão online que busca fortalecer a organização em determinados momentos. E, nesse sentido, se desenvolveram com enorme rapidez as pesquisas que focaram, por exemplo, no Brasil em particular, como as jornadas de junho de 2013 se fortaleceram pelo uso da internet, ou até como as jornadas de junho de 2013 somente teriam se tornado realidade porque as redes sociais permitiram a organização dos manifestantes. Temos objetos recentes também, em particular no estado de São Paulo, de onde eu venho, a organização das escolas em uma greve estudantil contra a reorganização da estrutura escolar pretendida pelo governo paulista, que foi praticamente interrompida graças à ocupação das escolas, que para muitos analistas também só teria se tornado viável graças ao uso do Facebook em páginas que organizaram os alunos para fortalecer o movimento. Isso internacionalmente, é claro, também se difunde enormemente, desde o estudo da Primavera Árabe, passando pelo caso do Podemos, o espanhol, agora ainda mais recentemente o caso dos coletes amarelos na França. Em geral, o que esses objetos todos têm em comum é uma espécie de otimismo que está subjacente à formulação dos objetos da pesquisa em comunicação, na expectativa, é claro, de que as redes são favoráveis ao fortalecimento da organização social. Digamos, elas atuariam no sentido de bem-estar da coletividade, porque são democráticas, porque fortalecem o senso de engajamento cívico nos movimentos sociais. E haveria, então, meio que intrinsecamente, como parte da própria gênese das redes sociais, uma força para o bem. Nós não poderíamos aqui, é claro, em função do nosso tempo, ressuscitar este famoso debate entre os otimistas e os pessimistas no estudo das redes sociais, da comunicação online. É um debate, claro, que se desenvolve há quase 20 anos, com diversas polarizações também no nosso próprio ambiente acadêmico. Mas eu poderia simplesmente recuperar uma espécie de lacuna nos objetos da pesquisa em comunicação, que se coloca então como o desafio, que é a principal tônica dessa rápida abordagem aqui. E esse desafio está associado a uma espécie de desalento, e essa decepção decorre de quando nós percebemos que o uso da rede, com muita frequência, não tem sido um uso para o bem. E, ironicamente, até então, muitos pesquisadores parecem deixar de lado o uso da rede para o mal, digamos, porque é um desalento, provoca desconforto e fica, digamos, até um pouco estranho para um pesquisador se debruçar sobre os usos da rede que têm sido não necessariamente construtivos para a democracia. E aí nós podemos pensar, é claro, acho que em duas circunstâncias principais, e nesse sentido eu vou me encaminhando para os nossos últimos 5 minutos aqui da abordagem.
Os dois casos principais aos quais eu me refiro são, em primeiro lugar, o uso da rede de comunicação instantânea, né, WhatsApp e assemelhados, para a enorme disseminação de mentiras nas eleições presidenciais de 2018 no Brasil. É claro que os brasileiros devem estar mais familiarizados com esse fato, mas até onde eu posso entender, já é um fenômeno mundial, inclusive pioneiro, o uso do WhatsApp para a disseminação de mentiras, para a conquista, para usar o clichê, de corações e mentes e de eleitores. Então esse é claro um uso, obviamente, não tão positivo quanto a maior parte dos pesquisadores gostaria, mas certamente é um caso de pesquisa muito interessante e eu ainda gostaria de ver quanto tempo vai levar para que esse objeto se constitua como algo realmente pertinente nos temas em comunicação. É claro, há uma grande dificuldade em estudar isso, porque a própria unidade de análise, que seriam as telas de WhatsApp da comunicação, a propagação de mentiras, em grande parte são apagadas pelos geradores dessas páginas, porque eles sabem, no fundo, que estão com frequência incorrendo potencialmente em crimes de calúnia, difamação e uso da rede para interferência em eleições, o que teria sido não necessariamente permitido pela lei eleitoral brasileira. Como se deu a veiculação e a disseminação de mentiras pela comunicação instantânea, é um objeto de estudo dos mais interessantes, e pensar exatamente que milhares de pessoas facilmente sucumbiram à disseminação de mentiras para escolher algo que muitos veem, é claro, fontes confiáveis como a extrema-direita no poder no Brasil, é algo de uma enorme complexidade, grande importância, e como que houve uma espécie de manipulação do pensamento, ou, para usar talvez um termo mais apropriado, como a construção de enquadramento se deu pela disseminação de mentiras, temos aí um objeto da mais alta relevância. É um desafio que também traz muito desalento, mas nós precisamos equacionar ainda como esse desafio vai ser resolvido. E um segundo caso, para concluir essa abordagem, é o uso dos fóruns da internet secreta, a Deep Web, os fóruns Chan, que são uma espécie de facilitador, ou tem sido uma espécie de facilitador, para criminosos das mais variadas ordens disseminarem o ódio e um enorme ressentimento contra a sociedade, que tem com frequência se transformado em ações cruéis, tiroteios em escolas, em locais públicos, em toda a parte, inclusive no Brasil, mais recentemente em relação ao tempo que nós falamos agora. Já veio ao público a troca de mensagens entre os atiradores de uma escola do Brasil, agora é um fato recente, no momento em que eu falo, em que havia a consideração sobre os atiradores como heróis que finalmente conseguiram transformar em ações todo o enorme ressentimento que eles nutriam contra a sociedade, contra a repressão. Foram chamados de celibatários involuntários, pessoas que já desenvolviam um certo comportamento agressivo em vários lugares, pessoas inclusive que foram condenados pela justiça por efetivamente terem praticado atos de agressão, estupro, violências das mais variadas formas, que utilizam a rede secreta, a Deep Web, o nível profundo da internet, para disseminar o ódio com muita eficiência, digamos, né? Eu tenho lido analistas que indicam realmente que este é um tema praticamente inexplorado na América Latina. Há estudos, em parte no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, em função de uma certa associação entre a extrema-direita de lá e os fóruns secretos, porque houve simplesmente o trânsito de pessoas, né? Se verificou que havia pessoas que escreviam para blogs abertos da extrema-direita e também para blogs secretos disseminando ódio, cometendo crimes. E até onde nós temos notícia, permanece então como um tema pouco estudado na América Latina, e acho que esses são os desafios. Evidentemente, nós precisamos de pesquisadores com estômago, com garra, que tenham satisfação
em se debruçar sobre um tema como esse. É até um pouco irônico, né, e contraditório, claro, como alguém pode buscar pesquisa em comunicação com satisfação pessoal, investigando um tema tão duro, tão árido. Mas o que nós precisamos nesse caso, e acho que esse é o nosso maior desafio mesmo, é evitar o que ocorre com frequência, que é uma espécie de descolamento entre a pesquisa em comunicação e a realidade. Porque se a realidade nos indica que a comunicação tem sido usada com frequência para causas extremamente ruins, não é? Para a disseminação do ódio, mentiras, e a comunicação como fundamento de ações violentas, a transformação do ressentimento contra a sociedade em assassinatos em massa, evidentemente nós temos aí um tema da mais elevada relevância. Enquanto ele permanece inexplorado, com frequência os pesquisadores vão se debruçar sobre casos positivos de uso da rede para a organização de movimentos sociais, e aí então ocorre o que eu chamaria de um grande deslocamento entre pesquisa e realidade social. E nós temos o dever de evitar esse deslocamento, nos construir como pesquisadores, diminuir de uma certa forma algo que nós veríamos como uma ingenuidade dos pesquisadores, eventualmente um certo amadorismo que permite esse deslocamento. Precisamos então enfrentar com mais sabedoria os desafios da pesquisa em comunicação e nos debruçar para esses usos da internet que não têm sido, é claro, construtivos, positivos. Esse é o recado, eu espero que tenha sido útil. Desejo a todos uma excelente escola de verão no ano de 2019. É um prazer para a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, permanecer entre os apoiadores dessa importantíssima iniciativa. E é isso, uma boa semana a todos. Obrigado.